muda mesmo. O Chico fez uma charge tanto botando verdade. o Nu na ONU. O Nu na ONU, exatamente, um nude. O Nu na ONU. Porque foi isso, ele se mostrou peladão, balançando as joias da família, digamos assim. Tem o menor pudor. Quando a Conde me diz que eu boto a máscara porque ela aquece muito aqui o meu... Nós já estamos no ar, Já querido. estamos no ar? Então, peraí. Entrou com essa conversa de bastidor, porque é bonitinho entrar assim. Então, a gente entra devagarinho, né, de levezinho. Estamos aqui com o Távola Quadrada, programa semanal toda terça-feira aqui no canal do Conde, às 17 horas, com a reprise na TV 247, às 22h30. Estou vendo se eu consigo achar aqui. Vai ser nesta noite também de terça-feira. Queridos, temos aqui Aroeira, Miguel Paiva e hoje um convidado especial, Fernando Carvalho, 3 grandes cartunistas, dos maiores cartunistas aqui do país, e só eu aqui de... Eu sou o apresentador, né? Sou apresentador. Mas você também desenha, Conde, que eu sei. eu desenhava, eu atacava, eu preciso voltar a desenhar. Conde, eu não estou achando o link para o programa, porque amigos estão pedindo. Como é que tem? Eu já te passo pelo WhatsApp, meu querido Aroeira. Tá bom. Ou eu passo... Você consegue abrir o WhatsApp enquanto está no programa? Sim, claro. Eu abro aqui, ó. Vou abrir aqui. Eu abro no computador aqui. O Carvalho saiu, acho que ele vai entrar de novo. Miguel Paiva, que você está com essa máscara aí? Ô, Conde, eu queria só deixar claro aqui que o ambiente está muito tóxico depois do discurso do nosso querido presidente, que não decepcionou. Foi um discurso à altura da sua baixeza, entendeu? Exatamente. Mas eu comecei comecei a tossir, comecei a sentir náuseas estranhas, e eu fiz até uma charge sobre isso, depois, se tiver tempo, a gente mostra aí, que eu acho que a voz dele dizendo que o presidente teve um problema no vago simpático, e por isso que causou vômitos e mal-estar generalizado lá durante o discurso dele. É o vago antipático, né? Antipático. Eu trouxe de papel higiênico, caso vocês precisem. Tá? Papel tem aqui também, né? Papel. Então. Sempre exatamente. que tem assunto Bolsonaro, eu deixo separado aqui. Nunca se sabe, é bom estar prevenido. Mas vocês agora estão aqui e dando bem-vindo aqui ao Carvalho. Formamos uma verdadeira tábua quadrada hoje. Hoje sim, de verdade. Eu vou tirar a máscara para poder dar um sorriso para o Carvalho aqui. Agora estamos ao vivo aqui. Fernando Carvalho, seja bem-vindo ao Távola Quadrada. Tudo bem, meu querido? É uma satisfação muito grande falar com você. A gente conversou semana passada, estamos aqui de novo. Tudo bem? Eu me sinto honrado de estar aqui com 3 feras, né? Assim, 2 caras que eu acompanho desde sempre, né? Assim, eu já fiz uma outra coisinha, acho que com a Aroeira, né, Aroeira? No ano passado, sim. Trabalhando junto. O Miguel eu conheço há muito tempo, são 2 ídolos, né? Fico feliz de ver esses 2. Imagina. Fernando, posso começar perguntando para você sobre... A gente vai falar muito do discurso do Bolsonaro na ONU. Você chegou a ver trechos? O que você... eu vi. Do discurso... Você fala assim, ele é um escroto arrogante, né? E às vezes dá a impressão que ele acredita no que ele está falando mesmo, e acredita. Ele é tosco, né? Ele é o cara... Ele assim, é aquilo mesmo. A gente não pode dizer que ele é mentiroso, porque ele assim, é aquela merda mesmo, né, cara? Assim, ele se coloca do jeito que ele é. Ele não vendeu, assim, a gente não pode acusá-lo de estelionato eleitoral, ele é esse lixo mesmo, né? Você tem razão, isso é muito impressionante. Ele vai levando um discurso assim, firme, né? Assim, ele é um cara convicto, cara. Uma bosta que é convicta. É legal isso. Assim, eu achei que na ONU ele ia aliviar um pouco, ia fazer um discurso para tentar fingir. Não, ele foi exatamente o mesmo. E de olhinho fechado. Mas ele estava com ele assim que estava lendo no teleprompter ali. Me lembra a Elis com a banda dela, que o pessoal começava a fechar o olho e viajava. Não fecha o olhinho, não fecha o olhinho. Já olha para acompanhar aqui.
Gente, deixa eu falar uma sensação, uma percepção que eu tive. Eu estou louco para falar isso para vocês, né? Vocês já viram aqueles campeonatos de mentira no YouTube, né? O cara, mó mentira, né? Caiu de pescador. O cara, mó mentira. Peixe, o meu eu peguei um peixe que eu tive que entrar na água, mergulhar, não sei o que, era um bagre de 5 toneladas. Eu senti isso, parecia um campeonato de mentira ali, porque a cada enunciado, a cada frase, aumentava, né? E ficava até engraçado. Arueira, começa aí a comentar para gente. Eu senti aquilo que a Helena escreveu no artigo dela, né, hoje. Ele está falando para o pequeno grupo de seguidores dele, aqueles 12% no máximo, se dirigiu a eles. Aí, como não é a primeira vez que ele faz isso, e é interessante ser neste púlpito, né, um púlpito internacional, e ele fala para 12% da população que o elegeu. Isso mostra que ele tem um outro plano. Ele desconfia que ele já sabe que não vai ficar como presidente. Ele não vai ficar como presidente. E eles têm esse plano de garantir essa fatia como uma espécie de horda bárbara, solta pelo país para pender para aqui ou para ali, para eleger lá um senador, um bando de deputados, para fazer barulho, quebrar vidraça. Isso é uma coisa que ele pretende. Parece que ele sabe da durabilidade realmente curta, né? É a impressão que eu tenho. Eu não tenho essa impressão. Bom, só para fechar, é uma impressão assim que como eu falei no começo, eu não sei se eles têm isso formulado, mas eles têm a sensação de que isso não vai durar. Ele não fala para mais ninguém, só para aqueles 12%. Há um tempão já. Mas ele tem assim, ele saindo depois, esses 12% garantem ele, a família dele, essa corriola dele, assim, não no legislativo, assim, pode ser isso. Mas o Miguel discorda. Aí, né? Eu não acho que ele tenha esse plano mirabolante e realista, não. Eu acho que ele está completamente fora de si. Então... Ele é aquela história do Papa que acredita ser o representante de Deus na Terra, aquela coisa. Ele se acha de verdade. Tadinho do Papa. Agora que a gente tem legal desse. O Papa não esse. O Papa no sentido geral, entendeu? A história do Papa que eu contei aqui. Mas eu acho que ele acredita verdadeiramente, ele confirma, e o ministro lá das Relações Exteriores está do lado dele, e os filhos também, que eles estão cumprindo uma missão séria nesse país, que eles conseguiram derrotar o socialismo. Você viu o discurso do Trump depois? É evidente que não teve a mesma rudeza, a mesma baixeza do Bolsonaro, mas o Trump disse mais ou menos a mesma coisa. Aquela tranquilidade, aquele biquinho dele. Ele falou mal do Irã. O Trump parecia um gentleman depois do Bolsonaro. Exatamente. Mas os dois estão amargando quedas. Esculhambou todo mundo, e eles citam números, e eles têm fake news, eles vomitam as fake news, e as pessoas acreditam, e aquele negócio que a gente já falou aqui também, o desmentido é muito mais difícil. Então ele diz assim, as mulheres são violentadas para os Estados Unidos. O Bolsonaro diz que está resolvendo o problema da segurança, que o Moro é maravilhoso, todo mundo foi preso, derrotamos o socialismo, estamos resolvendo as questões brasileiras. Como? Cadê os números? Cadê as provas? Você acha que alguém vai correr atrás? É que ninguém acredita nessa conversa. E é na ONU. Ele cita a facada, ele fala de Deus, o mostra. Não, a hora que ele falou, ele fala ele levou uma. Agradece a Deus e a facada, e tudo assim. Nossa, então, ele joga para fora mesmo. Em resumo, ele conta a própria história, como ele superou a jornada do herói, né? Como ele superou os obstáculos e chegou até ali, com o auxílio de vocês, aí chega e despeja aquele monte de coisas. É na ONU que ele está dizendo isso. Os jornais importantes vão dissecar esse discurso, já estão fazendo isso, né? E mostrando que ali não há nada, que é um absurdo, que o cara enlouqueceu e tal. Então, isso viu a cara, no Brasil, você viu a cara da Merkel? Ele fica mais próximo da queda, eu acho. Enquanto ele fala a cara da Merkel. Porque a Merkel deixa eu só fechar aqui. Isso significa também prejuízo para negócios. É absolutamente certo que isso significa prejuízo para negócios. Carvalho, o Catal estava complementando. Não. Assim, não?
assim, ele segue, né? Porque ele estava falando desses 12%, essa história da facada não tem absolutamente nada a ver com o que ele estava fazendo assim, parece que ele estava falando da campanha, ele está em campanha ainda, né? Não sei o que ele está fazendo lá. Eu acho que está. Ele baixa o nível da conversa, né? Baixa. Imaginando, assim, a surpresa que causa ali para quem está na ONU ver um imbecil desse falando umas coisas que não tem nada a ver, né? Pior que assim, e ele politiza, né? Fala de Deus, não sei o que, socialismo, vira uma... Socialismo. Essa tática dele de mentir, é uma coisa que ele aprendeu com o Trump, com o Steve Bannon, com essa coisa. Mente, dá certo. E ele dizer que foi esfaqueado por um cara pertencente à esquerda, entendeu? Aí só que ele se esqueceu que quem está ouvindo lá é tudo diplomata, primeiro-ministro. Ninguém vai cair na conversa mole deste cara, rapaz. Então esse é um ponto importante. Deixa eu só fazer uma ele está na ONU. Aqui do papo. Quer dizer, tive um ataque. Ataque de Conde. Ataque de Conde. Como nós temos, enfim, um jornalismo que é muito... Ele tenta naturalizar, né, a fala do Bolsonaro. Desde aquele momento em que ele fez apologia ao coronel Ustra na votação lá, desde aquele momento, quer dizer, a coisa já desandou completamente, né? Um grau a mais de degradação do nosso processamento de informação social, que é o jornalismo, né? E agora só que ele falou para outro público, ele falou para o mundo todo. Você falou da charge do Caruso, né? Que está nu, né? Ficou nu. Eu acho que justamente vamos tentar comentar um pouco na linha das consequências. Vocês acham que depois desse discurso, inclusive eu estou acompanhando aqui a nossa imprensa também, ela acompanha, né? Porque vai codificando, vai vendo a dimensão do ridículo e vai começando a produzir algum tipo de análise dessa linha que nós estamos dizendo aqui da absurdidade do discurso dele. Vou começar com o Carvalho, que é nosso convidado aqui. Você acha que nós teremos consequências assim internacionais agora para... O Arueira já estava apontando para isso, né? Para a percepção do Bolsonaro. É legítimo o chefe de Estado objeto de maior repulso internacional? Você acha que está posto isso? Eu acho que assim, corrobora que todo mundo, assim, essa impressão ruim já está desde quando ele esteve na Europa, que ele saiu mal, e dessas grosserias que ele comete com os outros visitadores. Eu acho que assim, eles já não levam mais o cara a sério, entendeu? Eu acho que a consequência é que assim, os caras só estão corroborando uma opinião que todo mundo já tem, que esse cara é um louco, né, cara? Não é para estar no lugar, não é para ele estar ali. Ele não tem a dimensão, ele não tem a estatura do cara que ele ocupa. Isso está claro, né? Ele não pode ser um porta-voz de um país do tamanho do Brasil. Eu acho... Tá lá. Oi? Não, eu ia chamar o Arueira assim. No que ele difere do Trump? Eu acho assim, bom, ele difere do Trump, sim, porque ele é mais grotesco e mais, digamos, ridículo, no sentido de que ele não tem o poder que ele acha que ele tem, mas ele sai ameaçando Venezuela, Cuba, como se o Brasil fosse um estado beligerante, cheio de armadas e tal. Mas é que eu acho também o seguinte, o Bolsonaro aí cumpre um papel para nós, que é ajudar a derrotar a direita mundial, que um discurso desses arrasta o Trump para baixo. Um discurso desses arrasta a direita inglesa um pouquinho para baixo, porque o mal-estar é generalizado, as pessoas veem aquilo e que absurdo. Quem apoia isso? Ele passou a ser um desses caras, como o da Filipinas e outros lugares. O Brasil, uma economia deste tamanho, passou agora ao papel de alguns países, ditaduras grotescas que eram quase folclóricos, assustadores na sua crueldade, mas quase folclóricos no ridículo. E agora, olha só quem está fazendo esse papel. A gente, no discurso de abertura da Assembleia, pelo amor de Deus. Mas, fora indignação à parte, eu acho que ele piorou a situação da direita mundial com esse discurso. Uma coisa que concordo. Eu tenho comentado assim, que além do que parece que ele dá azar, né, cara? Ele dá azar, né? Ele dá azar. Ele é azarado. Ele é pé frio. É o Mick Jagger, né? A gente fala o Mick Jagger. Tadinho do Mick Jagger. Tadinho do Mick Jagger. Não vamos insultar o Mick Jagger, coitado. Eu acho que apoia, eu acho que as pessoas têm que começar a tomar cuidado, têm que começar a apoiar, porque
a gente já viu, inclusive na ONU, blocos, né? Blocos de países que têm posturas contrárias, mas tem um bloco de países. Eu acho que o Bolsonaro não tem bloco nenhum. Não. Entendeu? Então é o seguinte, tem bloco do eu sozinho, literalmente, entendeu? E eu acho que a direita possivelmente inteligente, a direita liberal que existe no mundo e tudo, está detestando a performance dele, porque ele só atrapalha os planos que a própria direita tem. Ele não é nada, ele significa uma palhaçada, ele significa aquele cara chato que entrou na festa e que não vai embora. Uma vez, o Saturday Night, aquele programa, tinha um quadro maravilhoso que o John Belushi fazia, estava com título e tudo, que era assim, aquele que não vai embora. Era aquele cara que chegava na tua casa e você já estava de sono, aí ele continuava lá bebendo, aí descobria os discos, aí ia ver os livros, e de vez em quando entrava aquela chamada, aquele que não vai embora. É o Bolsonaro. A direita deve estar louca para ele ir embora, entendeu? Então ninguém aguenta mais. Isso é que eu acho. Até mesmo neoliberais de raiz já estão querendo ver o Bolsonaro pelas costas. Exatamente. Olha, fala, Carlos. O Trump já percebeu que ele é danoso. Eu acho que ele é uma tóxico de uma direita perigosa que está por aí também, né? Assim, isso não interessa aos negócios, né? Vamos dizer assim. Você tem esse pessoal... Para a própria direita. Isso nazista, né, cara? É foda. Vou só pegar uma água já. Assim, isso não faz bem, assim, as pessoas... Eu acho em água. Os donos da grana também não devem estar gostando disso, não é por aí. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está caminhando para uma... Vamos fazer uma abordagem aqui, já pensando no day after, nas consequências de tudo isso, porque a imprensa está empolvorosa agora. Estou acabando de abrir aqui alguns sites, né? Ele se encontrou 17 segundos com o Trump. Foi o que ele conseguiu. 17 segundos, talvez para fazer a semiótica, a mensagem subliminar aí do 17, né, que é o número dele. Né? Agora, o Trump, eles estavam no mesmo hotel. Vocês viram a manifestação em Nova York, né? Aquele jogo de luzes, né? Projeção. Bolsonaro. E o Trump fugiu do Bolsonaro, porque eles ficaram 2 horas ali no hotel. Os jornalistas interpelaram o Trump, perguntando se ele ia se encontrar com o Bolsonaro. Ele desconversou. Quer dizer, virou toxicidade pura, realmente. Né? E eu acho que isso é ótimo. Eu estava muito feliz de Não, há dias, você está cantando essa pedra há dias, Conde. Assim, eu estou querendo que ele vá lá. Claro. Agora que ele indique o filho como embaixador. Indica agora, quero ver, indica agora. Manda o filho para lá, que eu quero ver mas, o que olha, vai ser. Sim, isso tudo aumenta, mas aqui dentro ele tem um público para o qual ele fala que fica até mais aguerrido. Eu ainda não fui nas redes, eu estou com umas questões para resolver, eu não tive tempo para olhar. Mas imagino que o pessoal já esteja ativo, os robôs. Hoje, na sua live, já tinha uns 5 ou 6 fazendo rodízio ali de insistir, ou seja... Eles vão tentar também uma reação a isso, que eu acho que o importante é recuar aqui dentro. Mas eu posso só fazer um comentário? Quer dizer, o discurso do Bolsonaro na ONU teria obrigatoriamente de mobilizar essas milícias digitais. Isso. Mobilizou, mas foi muito, mas muito menor do que já foi em tempos passados. É verdade. Os domínios da minha live fazem um barulhinho e tudo mais lá, mas tá estilhaçado, né, gente? A gente vê o PSL estilhaçado, a gente vê a articulação política do governo estilhaçada, e esse discurso da ONU é a cereja do bolo do começo do fim desse pesadelo que a gente está vendo. Acho que representa isso. Aroeira, se quiser complementar, depois a gente vamos fazer do horário. Só para fechar, eu diria assim, eu já estou vendo essa virada, a gente está falando disso já há algum tempo, né, Conde? Está tendo uma virada, está tendo uma pequena inversão do sentido. Nós 4 aqui trabalhamos com o simbólico, né, o tempo todo, e isso tem um papel, um poder desgraçado. Está tendo uma inversão lá embaixo, lá no substrato onde o simbólico crava suas raízes, é lá que está tendo essa inversão. Essa inversão é muito sólida, pode até vacinar a gente. Perfeito. Quem sabe? Eu sou otimista nisso, né? Muito, é isso mesmo. Eu acho que são os símbolos mais viscerais, digamos assim, os mais arraigados, né? Cores, né? Cores.
Eu quero entrar em outros temas também. Miguel quer falar sobre isso? Carvalho está no jeito aqui para falar. Eu quero dizer o seguinte. Não, que está cada vez mais difícil você defender o impensável, entendeu? Se o Bolsonaro tivesse tido um surto de inteligência, se tivesse tido um surto de sensatez e tivesse mudado, ele fazer um discurso... A gente estaria se lamentando aqui hoje. Exatamente. Ele poderia fazer um discurso super inteligente na ONU. Eu mesmo fantasiei um discurso para ele fazer, que seria ótimo. Né? Super inteligente, Miguel. Que ele não perderia. Ele não perderia. Alguém escrever para ele, né? Exatamente. Ele não perderia a posição dele. Repito, super inteligente ali? Alguém? Mas ele não tem ninguém inteligente no governo dele, por isso... O Carluxo é inteligente, respeita o Carluxo. Ninguém iria entender. Se o Carluxo fizesse um discurso, ia ser cheio de imagens, de metáforas, de palavras criptografadas. Gente, sabe de quem que eu lembrei no discurso dele? Eu escaneei, tá todo aberto aqui no meu... Eu lembrei do Luciano Huck em alguns trechos, porque o Luciano Huck ele vai naquela mesma onda de querer fantasiar, né? Porque tem momentos ali que o Bolsonaro fantasia, assim, que o Brasil defende o meio ambiente e tudo mais, né? Duas agências de checagem já escanearam o discurso do Bolsonaro. Assim, é uma profusão de mentira inédita. Eu nunca vi... Índio faz queimada? O que a jornalismo não chama, com a palavra certa, mentira? Tem um problema técnico com a palavra mentira, Carvalho? Você que também é um semioticista, enfim, você é um professor, trabalha com essas questões assim mais estruturais da significação? Eu não sei, acho que assim, as reuniões de pauta, não sei se eles podem, se tem isso no manual das redações, que não pode chamar alguém de mentiroso na cara dura, né? Então, isso não tem problema com a justiça no dia seguinte, né? Mas é uma questão, não é nem ideológica, acho que é puramente jurídica, viu? Mas ele mente candidamente até assim, né? Ele parece uma criança, né? Ele está no poder e ele vai soltando as coisas, ele está na onda, né, cara? Assim, eu acho que, mas esses 12% aqui, eu acho que eles vão se manter. Assim, me parece também que são esses 12% que fazem com que a coisa possa virar mais para frente. Ainda é perigoso isso, né? Mas eu acho assim, ele fez o papel que a gente esperava que ele ia cumprir. Ainda bem que ele não falou nada inteligente, porque ia surpreender todo mundo. Eu acho que ia ser contraproducente. Né? Eu acho que eles pegaram aquele velho discurso, que é o mesmo discurso que estava lá dentro da gaveta, que quando eles precisam falar alguma coisa, eles vão lá e pegam o discurso sempre, o mesmo discurso. Porque não tem ninguém para escrever um discurso. Disseram que o Eduardo foi conversar com o Steve Bannon. Eu acho que o Steve Bannon, por mais maldito que seja, teria escrito um discurso melhor do que esse aí. Você sabe que isso em jornalismo a gente chama de pré-cozido, né? Deve ter feito um discurso pré-cozido ali. Olha, se eles pagaram o Steve Bannon por esse discurso, jogaram dinheiro pela janela. Nosso dinheiro, né? Não tinha nada de novo, só a Índia nova. Não, vamos falar da indígena lá, da Izani Kalapalô, mas antes eu quero saudar todos os internautas que estão acompanhando aqui o Távola Quadrada, porque a gente começou de bastidor e eu ainda não saudei todos vocês. Sejam bem-vindos, esse é o Távola Quadrada, estamos aqui com Aroeira, com Fernando Carvalho, com Miguel Paiva, Joyce Camargo, Maria Guiar Ramires, Dulce Costa, Hélio Seidel, quero saudá-los a todos aqui, Ana Luísa Ramos, Tânia Dadais, Angélica Brunelli, todo mundo dando boa tarde aqui, vibrando com a nossa presença, com o nosso távola especial, com a presença do Fernando Carvalho, Cristiane Lafreve, saudando o Aroeira aqui, grande Aroeira, abração. Bom, vamos lá, vamos falar da indígena, que é um assunto interessante e que também causou polêmica. A Izani Kalapalô. Eu acabei de fazer um post no Facebook, porque ela foi na ONU vestida assim, foi com terno, né? Uma indígena de terno, um terninho bonitinho, ela é uma indígena bonita e tudo mais. Mas é curioso, porque como é que a gente... Isso é um desrespeito, né? São 14 povos indígenas
emitiram uma nota de repúdio à participação da Izani na comitiva oficial do país, que sempre foi discutida antes com as lideranças indígenas do país, 14 povos do Xingu. Vamos começar aqui. Pode ser o Arueira? Posso ir nessa sequência? Pode. Quer começar? Tá. Assim, eu vejo uma coisa interessante aí. O discurso, você falou sobre singelo, quase infantil, e realmente é quase infantil, porque ele, como é que se diz assim? Ele deixa claro que era uma armação. Ele começa a listar nomes, diz que há uma sequência de associações que apoiam e fala sobre os feitos dessa liderança que nunca foi, e fica visível que é uma armação. E isso ele está falando ali, na ONU, o discurso de abertura. Evidente que todo mundo está destrinchando isso, mas que absurdo é esse? De onde veio essa indígena? Vão atrás, a história ainda é pior. Porque realmente uma pessoa... Não é meu lugar de fala, mas eu concordo que é um desrespeito absurdo. E acho que qualquer pessoa que luta pelos direitos dos povos originários brasileiros deve ficar furiosa com um negócio desse. Jogar a luta de todo mundo, jogar o assassinato permanente das etnias todas, é um massacre. Um genocídio que vem acontecendo. Digamos que aconteceu em massa durante 150 anos e acontece agora o tempo todo. É interessante isso, se você observar, que, na verdade, o cara não percebe que está transparente. Eu queria complementar essa história, que eu acho que tem a ver, estou pensando aqui agora, como o Bolsonaro é apaixonado pelo Trump, pelos americanos e tudo, tem um pouco a ver com a história do extermínio dos índios americanos pelos brancos, entendeu? Que o general Custer e sua turma, mas foi um extermínio, que durou décadas, né? E a maneira de eles amainarem um pouco, eu não sei em que época foi feito isso, mas a maneira de um pouco isso foi dar às reservas indígenas americanas o direito de explorar os cassinos, por exemplo. Os indígenas americanos são donos da maior parte dos cassinos. Ou é a máfia ou são os indígenas, entendeu? Isso é uma coisa num país que não tinha selva tropical, que não tinha amazônica, que não tinha tribos. Tinha as tribos vivendo na terra que os brancos queriam ocupar e ocuparam de fato. Então, eu acho que deve ser plano que o Bolsonaro carrega na cabeça dele de repetir a mesma história, entendeu? Ele quer... E aí eu queria falar de Bacurau, depois que eu fui ver ontem como lição de casa. E tem tudo a ver com essa história. Tem tudo a ver com a história americana, tem tudo a ver com a nossa história, e eu acho que não é o caso de gostar ou não de o Bacurau é um evento que a gente precisa ver para entender um pouco, nessa alegoria deles que eles fizeram, o quanto tem de verdade, de consistente ali. Então, juntando a indígena de São Carlos, que, segundo o Conde, ela mora em São Carlos, e foi vestida de branco, um terno rosa. Como os índios americanos andam, eles andam como os padres hoje andam, sem a coleirinha, como diz uma amiga. É tudo uma maneira de pasteurizar essa história toda, justificar a exploração e justificar o domínio, justificar o capitalismo. Chegamos lá no capitalismo, entendeu? Gosta tanto de chegar. E é interessante que assim, ele põe a culpa das queimadas nos índios, né? Ele não fala isso? É isso? Ele fala isso. É uma loucura. Nos indígenas. E assim, agora é uma Índia toque, né? Ele pegou, pode ser aquela coisa. Pode ser. Há mais índios como esses, como essa moça, certamente pode ser. Eles podem estar fazendo isso também, porque ideologicamente eles estão comprometidos com o fim da própria cultura. Eu acredito que isso exista mesmo, mas isso certamente é minoritário, certamente é muito minoritário. A gente, aliás, vê pelas manifestações que é minoritário de verdade. Isso não representa o que os povos indígenas, em lugar nenhum do mundo, mais uma daquelas mentiras que ele diz e que cola lá no palanque dele. Como aquele auxiliar, aquele deputado, o Bolsonaro, que ficava atrás dele, que desapareceu um pouco ali da imagem. O Hélio Negão? O Hélio Negão. Ele desapareceu um pouco da imagem porque está tendo alguns problemas sérios envolvendo dinheiro de milícia lá no Rio de Janeiro. Bom,
conhece... Deixa eu só voltar aqui para o cara. Deixa eu um parênteses. Você sabe que outro dia eu vi, cara, que período que era. Você lembra o Gil tocando com o Kofi Annan, cara? Você lembra dessa cena? Como o Brasil... Kofi Annan, o Gilberto Gil? Cara. É verdade. Bicho, isso já aconteceu. Oh, meu Deus, que boa lembrança, Carvalho. Isso já aconteceu. Cara, que era outra. A gente era aquilo. A gente é aquilo. Como é que é assim? Nossa, é verdade. Não, o contraste. É genial o Kofi Annan tocando o atabaque com o Gilberto Gil e todo mundo dançando, cara. No aeroporto em Orly, né, também fizeram isso. Putz, aí, impossível. Que contraste. Isso realmente acho que é um dado que a gente... É por isso que eu acho que essa duração do pesadelo Bolsonaro, ela já deu o que tinha que dar, só que o tempo histórico tem as suas acelerações, nós vamos ter de amargar mais um pouco desse pesadelo, mas o processo já está dado, ele está direcionado para o apodrecimento. Concordo. O Lula, em todas as entrevistas, o Lula é o melhor analista da política brasileira, e sobretudo agora que ele está encarcerado dessa maneira violenta e arbitrária, a capacidade dele observar os movimentos políticos melhorou. É impressionante, porque agora ele está lendo uma porção de coisas, enfim, ele está se dedicando basicamente a analisar cenários, porque quando ele está nas caravanas ou quando ele está na atuação política, ele está com a cabeça em vários lugares ao mesmo tempo. Eu queria trazer, então, um outro aspecto. A gente vai falar de Bacurau mais para frente, Miguel. Quem assistiu Bacurau aqui, além do Miguel Paiva? Eu não assisti. Eu também não. Assistiu? O único que assistiu. Música tudo sem vergonha, né? Música não vai, né? Você assistiu? Você assistiu, Cody? Eu não assisti, eu não consegui, meu querido Miguel Paiva. Fiquei ressentido disso. Mas a gente pode falar sobre isso sem dar spoiler. Não consegui assistir. Mas eu queria falar da Greta Thunberg, que eu estou apaixonado por essa menina. E tem muito brasileiro falando mal da Greta, né? Tô falando assim, eu não sei se vocês viram o discurso dela. Eu achei um discurso contundente. Achei um discurso que foi, inclusive, você percebe que foi escrito por ela. Conheço como é que é a coesão e a estrutura do texto de um adolescente, porque eu sou professor adolescente. O Carvalho, acho que também para adolescente você dá aula, né? Mas não, só para universitário. Então, eu percebi uma inflexão poderosíssima na fala da Greta Thunberg. Para mim, é o grande destaque positivo, se é que a gente tem um, pelo menos, né, da ONU. Queria que vocês falassem da Greta. Quem se habilita a falar primeiro? Carvalho? Eu, pouco assim, eu não estou acompanhando muito. Eu acho que eu queria estudar um pouquinho mais da história dela, mas ela tem alguns paralelos com a Malala, né? Parece assim, uma história menos dramática, mas... Assim, mas ela é melhor do que a Malala, eu acho. É melhor que a Malala, você acha? Ela é impressionante. Fala, Miguel. Eu acho ela impressionante, porque ela tem uma coisa de não se autorizar, de achar que ela não está ali brilhando. Ela tem uma coisa de um jogo ácido, uma palavra dura, que ela diz, eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar na minha escola estudando, estou aqui por causa de vocês, entendeu? Eu não quero estar aqui. Quer dizer, ela tem uma noção do que está acontecendo. Tem um ethos, né? Que é muito forte, entendeu? É uma coisa louca isso, é uma menina realmente extraordinária, entendeu? Aquela extraordinária sempre tem boas ideias, né? É difícil você... essas coisas brilhando à direita. Elas brilham sempre do centro para a esquerda, entendeu? Não vai brilhar do centro para lá. Assim, o que é legal, até uma coisa que a gente está conversando aquele dia, né? Ela é um advento que a internet possibilita, né, cara? Isso é genial, cara, sabe? Assim, porque, puta, isso é uma arma poderosíssima, cara, porque ela sai ali da vila dela, vamos dizer assim, e ela está na ONU agora, cara, isso por conta dessa mobilização que a internet causa, isso é genial, cara. São os dois lados, sem querer. A esquerda está aprendendo a fazer agora, viu, cara? A verdade é essa, a gente apanhou muito, cara, e a gente agora está aprendendo, assim, tardiamente, eu digo, mas eu acho genial, é muito legal, desculpa. Aroeira.
Eu acho assim, fantástica. A Greta é um produto, é um produto da dialética nesse sentido, porque ela vive exatamente no centro do privilégio, e ali no centro do privilégio ela percebe que aquele privilégio, primeiro, vai acabar. Isso é a primeira coisa que ela percebe. Daí, ela percebe como esse privilégio foi obtido. Daí ela dá o esporro, paga o esporro geral na ONU. Como ousam vocês que só pensam no dinheiro e estão destruindo o mundo? Estão destruindo o mundo e estão destruindo a humanidade. Isso é uma coisa que... Esse degrau é o que a Malala preenche, de certa maneira. Entendendo? Então, acho assim, elas se completam. Tem histórias diferentes, mas mostram o que é ser uma jovem menina, mulher, nesse mundo que, ao mesmo tempo, é democrático no sentido que a internet deu. Todo mundo consegue, praticamente o planeta inteiro consegue acessar a informação, e, ao mesmo tempo, absolutamente desigual, não só pela diferença econômica, mas pela diferença no conhecimento, na capacidade de achar a informação certa nessa mesma internet. Não, e tem uma questão de processar, né? O pensamento seguinte, eu não acho que ela é maior do que a Malala. A Malala, inclusive, tem uma história um pouco mais densa por causa de tudo que ela passou. Isso também amadurece e envelhece as pessoas. Mas são dois jovens que cresceram e viraram adultos e têm razão em cobrar da gente. Isso não era para ter acontecido. Vai, Carvalho, que daí na sequência eu falo. Não, porque a gente tem uma baita responsabilidade com eles, né, cara? Eu tenho 2 filhos pequenos, bicho, assim, eu paro para pensar no que eu vou deixar para eles aqui, assim, né, de tudo que a gente fez, que país, por exemplo, que eu vou entregar, né? Então, e assim, agora a gente tem que instrumentalizar, né? Tem que incentivá-los, assim, a questão do uso da mídia, assim, é genial, cara, né? Assim, isso abre uma fronteira, não é que abre, isso já tá estabelecido. E a gente tem que, na verdade, aprender com eles e muitas vezes assim, ir atrás do que eles estão fazendo. A molecada é muito mais esperta, muito mais rápida, muito mais, sabe? Eles têm outras soluções, né? Assim, a gente tem que ouvir, porque tem que ouvir com humildade, tem de sair desse lugar de poder, de que eu sou mais velho, eu que sei. Não dá. Dentro da educação é isso também. Eu fiquei chocado, eu confesso para vocês o seguinte, tem gente aqui comentando no nosso chat, a Greta é a Tabata da Suécia. Eles fazem uma... Eu acho que assim, é o deboche. Bem, você tem o deboche. Mas eu acho que falta ela fazer um pulo, falta um degrau. Não, mas deixa eu só complementar. A troco de quê atacar uma menina que está lá corajosa, que vai e aponta o dedo e olha para tudo? Ela faz teatro, assim que. É marketing, você está querendo aparecer. Gente, eu fiquei chocado com o volume. Assim, é o planeta da desconfiança. Tem gente né? reclamando muito, viu, Aroeira, Miguel e Carvalho. Assim, ela vai roubar o prêmio Nobel do Lula. Já tá a mulher, golpista. Para com isso. Veja, queria fazer uma observação aí. Não seria de todo estranho que o mercado, o capital, o establishment aí tentasse se utilizar da Greta. Claro, como tenta se utilizar de tudo. Eles vendem camiseta do Che Guevara. É só a gente tem o poder hoje com a internet de conduzir as coisas para o devido lugar e ajudar a Greta a fazer esse pequeno, ultrapassar esse riachinho que ela precisa. Que ela fura o sistema. A gente não tem humildade para entender isso. Ela é do nosso lado e a gente tem que aprofundar esse mergulho dela no nosso lado. E isso explicar. Falta ela fazer essa compreensão. O que é, quem causou e por que se causou isso, né? Mas eu também... se alguém quiser complementar... Assim, os imigrantes, aquelas pessoas estão batendo nas costas da Europa, né? A conta está chegando lá, né? Está chegando lá. Está chegando. O Caricaturama, vocês conhecem o Caricaturama? É um concurso de internet de caricaturas. A Greta foi o tema de alguns meses atrás. Então, milhares de caricaturas geniais dela e tal. Eles fazem a cada semana um. E ela foi. Ela é uma candidata forte ao Nobel. É verdade. O Raoni, aliás, o Bolsonaro fez com que o Raoni fosse fortalecido na campanha também ao Prêmio Nobel. Eu ia ler os comentários aqui dos internautas, mas eu leia. Raoni antes. Ele estava esquecido. Ele estava esquecido. Ele estava esquecido. Aí, aliás,
O Bolsonaro tem essa capacidade, ele vai lá e lembra de que a gente não estava nem dando mais importância, ele bota no par, entendeu? Para poder valorizar a escolha indígena dele, entendeu? Ele vai lá e tira. Quer dizer, ela não é capaz nunca de valorizar uma pessoa pelo que ela é de fato. Ele tem sempre que contrapor essa pessoa ou essa coisa a uma coisa que já existiu. Ou que já... Interessante. É verdade. Bom pensamento, boa reflexão. É sempre assim. Ele vai falar do... Isso a gente sempre começa a criticar o Bolsonaro, aí as pessoas dizem, mas e o PT? E como é que era o PT? Como é? Não tem condição de criticar porque você carrega um passado aí que te condena eternamente, prisão perpétua, entendeu? Então, olha, cada vez mais a resposta a essa pergunta, mas e o PT? Pô, era bom naquele tempo. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu tô colocando... Desculpa, Fala. Biel, eu estou colocando aqui a nuvem de palavra do discurso do Bolsonaro. Eu adoro nuvem de palavra, né? Porque, assim, são as palavras mais usadas por ele, estão em tamanho maior. A gente tem uma visão global, né? Semântica. Isso aqui é poderosíssimo, né? E essa nuvem é do discurso do Bolsonaro. E a gente percebe aqui que como o discurso é vazio, né? Você vê que as palavras mais importantes aqui são mundo, países, Brasil, governo, direitos, país, liberdade. Você não tem coisas concretas, específicas, sei lá, democracia não aparece, nada. Trabalho não aparece, emprego não aparece. Vocês gostam desse dispositivo de análise? Gosto. Bem interessante, sim. Acho muito interessante. Eu fico curioso, eu não estou enxergando palavrinhas pequenas, que são aquelas. Está muito pequeno? Não, criminalidade. Não. As palavras estão o tamanho delas é pela presença. Vou botar o óculos. Então, é uma ótima maneira de ver o que ele falou. Carvalho, o que você vê nessa nuvem de palavras aqui? Fala assim, nada. Nada do Bolsonaro. Aí tem que isso aqui é uma infografia, isso aqui é genial, né, cara? Assim, você bate o olho, você saca um discurso inteiro, né? Assim, e é bonito também, né? Visualmente isso aqui é um barato, né, cara? Assim, eu adoro nuvem, cara. É barato, muito legal. Mas como é que ela é feita? Ela é feita, você tem aplicativos na internet que constrói a nuvem. Você joga o discurso lá e ele monta. Ah, que ótimo, que ótimo. A palavra que você mais usa, pelo número de palavras. Você copia e joga ele por escrito, é isso ou não? Você joga o discurso lá. Você joga lá. Eu faço isso, às vezes eu escrevi alguns papers que eu escrevi para publicação e tal, eu jogava lá porque dá uma dimensão do caminho que você está seguindo, né, na hora que você está escrevendo. Eu vou trazer outras imagens aqui de vocês. Vou começar com o nosso querido Fernando Carvalho, que é o nosso convidado especial aqui. Eu queria, aliás, enfatizar que é um puta desenhista, maravilhoso. Sim, muito bom, muito bom. Que merece não só um quarto dessa tela, mas merece a tela inteira, porque realmente... Olha que beleza isso aqui que o Carvalho fez. Olha que maravilha. Ó. Belo, muito bom, muito bom. Carvalho, fala pra gente desse cara aqui. Do Radiohead, né? O Tom York. Eu fiz essa caricatura a pedido de um amigo meu. E é umas, assim, eu acho que já tem um tempinho. É um desenho, um retrato. É como o outro dia o Palmeira está falando, a caricatura é uma distorção não só da forma, mas da psicologia do retratado, né? E é uma solução. Eu gosto de desenhar guitarrista, eu gosto de rock. E eu quero só... Eu me divirto. Eu tenho feito umas séries aí de guitarristas. De rock and roll? E eu faço... A oportunidade é que o Rock in Rio começa agora essa semana. Então tem Você viu que o Olavo de Carvalho falou que o rock and roll é coisa de comunista, né? É, claro. Então pronto, ótimo. Você tem que ter muita banda de direita, né? Tem os caras aí que são meio reaça, né? Ó, eu vou passar mais umas imagens aqui do Carvalho, depois eu vou para o Capoeira. Olha só isso aqui, né? De novo, que a gente está falando, isso é um trocadilho visual, né? Assim, porque as balas aí estão travestidas de Ku Klux Klan, né? Porque quem está morrendo são os negros, né? Então, a narrativa aí se dá por essa mistura aí do capuz da Ku Klux Klan com os projéteis. Infelizmente, sensacional. o tempo está desculpado.
Não, eu pulei aqui. Desculpa, Carvalho, só para a gente mostrar mais algumas. Tá bom, fica à vontade. Esse aqui é o futuro que encolhe. Isso aqui foi para o Valor, né? Eu tenho uma coluna na Valor e, assim, de novo, assim, a faixa aqui representa o queridíssimo Bolsonaro, né? Então, o texto discorria sobre né, o que vai restar do futuro aí de maneira cultural, né? Não falo sensacional. Miguel, o que você acha do trabalho do Carvalho? Eu acho esse aqui é uma, né? Assim, além de ser lindo, entendeu? Acho que o desenho dele, eu adoro esse desenho. Olha só que coisa fantástica. Eu queria só ressaltar lá a homenagem ao Rock in Rio, que vai começar agora essa semana com a caricatura lá do Tom York, entendeu? Deixa eu voltar no Tom York para a gente... Pois eu acho que do Carvalho aqui. É uma homenagem perfeita ao Rock in Rio, que vai começar, que parece que vai ser uma loucura, não vai ter intervalo, vai ser direto. Arueira, fala um pouquinho do Carvalho para a gente. Desenho extremamente elegante. É um grande desenhista, como o Miguel já tinha dito no começo ali. E é um caricaturista e tanto também. Sou um fã da caricatura do Carvalho. Realmente é um caricaturista. A gente pode fazer agora, você falou... É uma coisa muito difícil. A gente se diverte com caricatura, né, Carlos? Sim. A caricatura é muito boa de fazer, né? A gente se diverte fazendo. Aliás, eu posso fazer um convite aqui para os dois? Fica à vontade, que você está em casa. Passa. Vocês conhecem o Orlando, né, Orlandão? Aqui da Folha, Orlando Pedroso. Sim, conhecemos. Sim. Então, ele está... vocês lembram da Marisa Dias Costa? Muito. Nossa, fantástico. Vai fazer 6 meses da morte dela. E ele vai fazer uma exposição virtual e ele está pedindo para quem quiser mandar coisas em homenagem a ela, que ele vai colocar na página dele. Então, eu estou da liberdade de, se vocês têm contato dele, para mandar amanhã ou até quinta-feira. Até quinta? Acho que eu não vou conseguir. Eu estou viajando amanhã cedo para Belo Horizonte. Entendi. Mas não vou conseguir, se fosse... talvez eu não consiga também até quinta, é difícil, pois é. Tá todo mundo bom. Então, tá. Até sexta eu conseguiria, porque eu volto quinta. Bom, então tá. Muito bom. Feito o convite lindo aqui do Carvalho, vou compartilhar os desenhos aqui, os últimos do Miguel Paiva. Esse aqui é o que estava no ar agora há pouco, né, Miguel? Não. Não, estava nas redes. Estava nas redes. Duete, eu vou botar só amanhã. Não, mas esse aqui não foi o que você fez? Foi o que eu contei no ar aqui. Esse eu fiz antes. É o mesmo porta-voz. Esse eu fiz antes, depois eu botei o mesmo porta-voz falando sobre o Vago Simpático. Entendeu? Que eu uso óculos de longe em casa. Só passar mais alguns aqui para deleite do nosso público, que gosta muito de ver. Esse aqui, essa é uma bela charge. Porque é aquela situação trágica, acho que a gente podia falar que é um pouco da Agatha Félix, né? Que situação, que pânico, que pesadelo, que pixel, que coisa absurda é essa, que inclusive reverberou também ali no bastidor da Assembleia Geral da ONU. Fala para a gente um pouquinho desse desenho e do seu sentimento, Miguel Paiva. Eu quando tive essa... Eu estava dormindo, para fazer, porque eu achei a ideia forte, né? É o confronto do universo infantil, né? Cheio de pureza, cheio de... E dado também dessa mitologia das histórias, de medo e de tudo, confrontado com o medo real, né? Que é o soldado. Quer dizer, então essa incógnita, esse conflito aí é o que eu fiquei fascinado, entendeu? E eu acho que as pessoas entenderam a mensagem. Muito delicado. A charge também tem essa função, né? Ela denuncia, mas ela também conforta de uma certa maneira um sentimento de horror que a gente possa vir a ter, né? Arueira, exatamente. Carvalho quer falar. Miguel dá falsa impressão de que desenhar uma coisa fácil, né? É verdade. Me dá inveja, cara. Mas eu sofro para fazer as coisas. Aí eu vejo,
Eu sofro também. Mas não é difícil, eu vou dizer lindo. Eu sofro muito. Nossa, o Miguel é um craque no traço, é um sujeito que conhece tudo do desenho, do trabalho gráfico, mas é também um poeta, ele faz muito isso, ele faz muito a pequena poesia no desenho, né? Ô, Miguel, você trabalha ainda com suportes tradicionais, papel, Sim, direto. Né? E aí, você não... Agora, essa aqui foi feita no computador, né, Miguel? Foi terminada no computador. Tem técnica mista, né, Miguel? Porque eu fiz a montagem dos alvos todos, fiz esse fundo, diminuí os bonequinhos, tem certas coisas que você usar o computador como um aliado, né? Entendeu? Então, nesse caso, sim. Nas outras, eu voltei a desenhar, já tem uns anos, uns 3 anos, voltei a desenhar à mão direto, colorindo com canetinha, entendeu? E que é um prazer muito grande. Essa aqui é a Greta? É praticamente a Greta. Que lindo isso aqui. É muito legal. Eu não tinha visto. Praticamente a Greta é bom. Praticamente a Greta, adorei também. Agora eu vou pegar... enquanto vocês conversam, eu vou pegar o Aroeira para a gente compartilhar aqui. Fiquem à vontade aí. Ô, Miguel, que papel que você usa, hein? Só por curiosidade. Eu estou acabando com todas as sobras de papel que eu tinha. Tudo que tem, né? Eu uso Fabriano, eu uso papel de serigrafia, eu uso papel lá do Hermes, que é o nosso amigo que tem uma gráfica aqui. Ele me dá as sobras dele. Eu compro blocos de Fabriano também, porque eu passei a desenhar de novo no papel. Eu estava desenhando no papel com a caneta preta, jogava no computador e terminava, pintava. Agora não, voltei a desenhar. Então, estou pesquisando, tem canetinha que pega papel. Eu estou acabando, daqui a pouco eu vou ter que fazer... Uma coisa interessante... Cara, eu você comprar material de desenho, né? Uma coisa interessante é que a indústria de material de desenho, as canetas, estão copiando os pincéis que eles encontram nos programas de pincel. E aí fazem uma caneta que faz como o Photoshop. Eu outro dia vi uma que faz um degradê, exatamente como se estivesse colocando um degradê de Photoshop ou coisa parecida. Interessante essa influência mútua nas técnicas. Ô, Aroeira, deixa eu falar para você. Esse fundo de ardósia que você estilizou aqui, daquele cenário da ONU, é tão legal isso, né? É tão clássico esse fundo. Eu fiz uns quatro ladrilhos e depois ladrilhei. E ladrilhou como um bom ladrilhista. Exatamente. Sensacional aqui. Ficou lindo isso. Eu falei com ele ontem que estava linda essa parede de mármore. Você comentou no grupo, né? Tem um tipo de mármore aí na frente também, né? No painel da frente. Agora articula um monte de coisa, né? Você tem 2 caricaturas, você tem assim, o Bolsonaro como um fantoche, você tem o fundo, você tem luz, sombra, mas assim... Essa é anterior. Tudo assim, da noite pro dia, né, cara? Tem que ter amanhã pra fazer isso daí, viu? Essa daí é outro dia, linda. Outro dia eu até comentei com... O Witzel, o Auschwitzel, né? O Auschwitzel. Outro dia eu até comentei com o Mauro. Essa aqui é espetacular. É um espetáculo. Olha só, Carvalho. É um espetáculo. Essa é muito impressionante, né? Os olhos do Bolsonaro, é uma coisa louca. É Photoshop, Olha, eu desenhava muito no Painter. Mas depois, assim, descobri que no Photoshop você pode só pintar, igual no Painter. Praticamente eu não sabia fazer nada no Painter, só não sei pintar. No Photoshop também dá para só pintar, cara. Depois tem uns 2 pincéis que eu gosto de usar lá, e aí só duplico, aí reproduzo, por exemplo, faço um tijolo e reproduzo, ou faço um ladrilho e reproduzo e tal. Invento. Não, mas esse tratamento que você dá, que é realista, cara, isso é assim, porque é isso aqui, né? A canetinha do tablet, né? Que todos vocês conhecem bem, né? Ela é um pincelzinho. Ele fala estranho, outro também, né? Estranho é fácil usar. Gente, eu tô aqui... Ó, eu uso até hoje o mouse, cara. Você sabe que assim... Não, isso é impressionante. Desenhar com o mouse? Eu até hoje. Impressionante você conseguir fazer isso. Mas tem um caricaturista que usa também. Quem é? É o
que usa mouse, você tem um mouse também, que eu falo, gente, mas não é possível você desenhar com mouse. O Rippert gosta muito do traço bem equilibrado, retos e curvas, e usa muitos elementos gráficos. Ele também gosta muito disso. Poderia desenhar quem que é, Aroeira? O Rippert, o André Rippert. Sim. Gente, deixa eu ler os comentários dos nossos. Tá aqui, você vê o meu privilégio. Eu estou aqui com 3 dos maiores cartunistas do país, artistas plásticos. São artistas, né? Não são, cara. Assim, extrapola. Falei para o Carvalho no nosso papo, né, Carvalho? Já falei para o Aroeira também. Miguel Paiva acabou de publicar um livro magnífico, mas, assim, são trabalhos que precisam ser expostos, né? Na tela grande, na exposição clássica mesmo, porque a experiência é um pouco essa, né? Do trabalho de vocês. E em livro também. Agora, a internet é um suporte fabuloso, massificado, que vai também amplificando aí o poder de comunicação dessas chaves, né? Tânia Nadais dizendo aqui, tem algumas denúncias de envolvimento do Hélio Negão com fraudes em benefícios do INSS em uma agência de Santa Cruz, da zona oeste do Rio de Janeiro. Pessoal, público aqui super bem informado, né? Marília Pereira dizendo, oi, Conde, sou sua fã de todos os blogs e lives de esquerda. Falo de Poços de Caldas. Beijo para você, querida Marília. Terezinha Matos dizendo aqui, estão dizendo que tem interesse internacional por trás disso, gente interessada em outras fontes de energia. Disso talvez seja, a Terezinha Matos esteja querendo dizer, da Greta Thunberg, né? Greta, Carmen Grossi dizendo aqui, Greta é fenomenal, clareza total das ideias, e gente também criticando aqui no espírito democrático aqui do chat da live do canal do Conde. Estamos aqui no Távola Quadrada, já estamos encaminhando para o final, todo mundo encantado com os cartoons aqui, Berenice Feitosa dizendo, adoro os cartunistas, adoro cartunista, ela fala, olha que bonitinho, adoro cartunista, eu também adoro cartunista, Berenice. É que vocês não viram ainda o Aroeira tocando sax. Essa é a quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Não, o Miguel, agora você vai falar sobre o Bacurau, então. O Bacurau. Depois eu falo sobre o Aroeira. Vamos falar sobre o Bacurau e depois a gente o Miguel foi lá assistir o meu trio. E vou falar do Aroeira também. Obrigado, foi bacana. Não, você que sabe, meu querido. Miguel Paiva que manda aí. Você quer falar... Não, pode falar do Bacurau. Fala do Bacurau. Não, eu fui ver o Bacurau, finalmente, que estava todo mundo... Eu descobri que aqui de 4, só 2 viram. Achei o filme interessantíssimo. Ele é uma fábula passado num futuro, apesar do Brasil. Eu escrevi ontem até um negócio interessante que eu quero ver se eu acho aqui, porque é uma definição boa do que é o filme. Olha aqui. Eu achei um faroeste vintage, modernista, num Brasil que chegou no futuro de chinelo e celular. É exatamente isso, porque é o país que você conhece, absolutamente verdadeiro, vivendo um futuro que a gente imagina também absolutamente verdadeiro, e sendo ameaçado por inimigos que a gente tem certeza absolutamente verdadeiros. Entendeu? Isso feito com uma ironia, isso feito com dor, com uma coragem, entendeu? E com uma homenagem ao próprio cinema. Entendeu o que eu acho? Então, eu gostei muito do filme. Eu gostei, apesar de algumas cenas serem propositadamente exageradas, entendeu? É um filme muito interessante, que eu fiquei chateado quando acabou, porque eu queria continuar vendo, entendeu? Porque é uma linguagem muito corajosa, não tem nada de novo em termos de imagem, mas é tão novo em termos de conceito, em termos de linguagem, em termos de narrativa, entendeu? O que é muito interessante. Ao Aroeira, eu queria fazer o comentário que eu fui assistir o Aroeira no domingo, lá no Cais do Oriente, depois fui assistir a exposição do Weiwei no Centro Cultural Banco do Brasil. Fiz um domingão cultural chuvoso. Que bom. O Weiwei está aqui. Fui ver muito interessante, muito interessante. E as imagens derrubando o ateliê dele, mandaram ele construir, depois a China foi lá e mandou derrubar o ateliê. É uma coisa assim que a gente não consegue entender como é que um país pode ter um governo desse, tão distante da nossa realidade. Mas, enfim, o show do Aroeira no Cais do Oriente é muito interessante. Eles tocam lindamente, os 3. O Aroeira, a Cláudia e o Kiko Chaves. Um trio 7 cordas. 7 cordas. Um trio
E ainda teve o auxílio luxuoso Itamar Corax, que estava lá. A Itamar, deu uma canja com a gente. Deu uma canja cantando Tom Jobim. Foi uma coisa assim, indescritível. Valeu domingo, para mim, eu ficaria também lá a tarde inteira. O Madureira, às vezes, toca com o Veríssimo, né? Quando o Paulo Caruso... Sim, quando o Veríssimo tocava, eu toquei muito com ele, né, nos Caruso. De vez em quando eu toco com os Caruso ainda. O Bacurau é o noitibó. É uma avezinha é uma pequena ave de rapina. O Bacurau é uma ave, não é um peixe, né? É uma ave, é uma ave. Parece o nome de noitibó. É o noitibó. É muito interessante. Fala do filme pra gente, Serra. O filme fala que é um passarinho, não é um passarinho, é um pássaro, né? Eles falam isso no filme. Não é um passarinho, é um pássaro. É um pássaro. É maior do que um passarinho, né? Ele é maior, ele é de rapina. Ele é um predadorzinho, né? Uhum. Carvalho quer falar do Bacurau? Eu acho barato porque o cinema, principalmente agora, os caras estão dominando bem a linguagem de captação, questão de elenco, edição, né? Assim, trilha sonora. O filme é bem interessante, assim, e é denso. Ele tem um negócio, sabe que essa violência, que tem uma hora que tem uma violência bastante explícita. Eu acho que é até uma citação a Tarantino, né? Você assistiu? Tem uma citação a Tarantino. Tem sim. De repente, do nada, explode tudo, aí aparece, sabe, aquela violência toda, que eu acho que é uma forma até de ironizar, né? Mas o filme é interessante e mostra bem essa questão, porque é um videogame aquilo, né? Me parece, né? A história se passa assim, os caras transformam a cidade... Eu já sabia que tinha um banho de sangue, coisa assim, então... eu reluto para entrar nos filmes com medo de escorregar no chão molhado. Mas tem uma trilha sonora, como você falou, tem uma trilha sonora extraordinária. O filme tem uma homenagem ao Sérgio Ricardo canta, se não me engano, numa cena do filme. E me lembro de fazer uma homenagem. O Sérgio Ricardo está com 87 anos, cantando ainda, fazendo um show. E vai ter agora no Teatro Municipal, na sexta-feira de Niterói, um show chamado Música no Cinema, só sobre a trilha, as músicas que ele fez para o cinema. Sérgio Ricardo é um compositor extraordinário. Fantástico. Sérgio Ricardo, que foi o compositor dos Secos e Molhados? Não. Quebrou o violão na sua cabeça, que não sabe nada de música. Nossa, sabe sim. Aquele que para vocês vencerem. E eu tenho um episódio para contar rapidinho do Sérgio Ricardo, que, além de tudo, é diretor de cinema, fez vários filmes. E o primeiro filme que o Sérgio Ricardo fez foi um curta-metragem com Antônio Pitanga e Ziraldo. Ziraldo era ator. Isso mesmo. Um curta-metragem chamado Menina Branca. E eu morava ali na Fonte da Saudade, perto de onde era o morro ali do Macedo Sobrinho, onde o Sérgio filmou. E ele desceu para filmar uma cena do menino da calça branca, menino da favela, que ganha uma calça branca de presente de Natal. E ele está na rua e eu era o menino de classe média que morava ali, tinha 10 anos, 11 anos. E ele filmou uma cena, nós jogando futebol, meus amigos da rua, e a calça branca do menino, chutávamos a bola e a lama sujava a calça dele. Essa é a minha bunda, enorme, assim, agarrando no gol. Sérgio Ricardo filmou. Quer dizer, eu fui ator de Sérgio Ricardo sem saber, aos 11 anos. Depois me tornei amigo dele, para ele, fiz cartaz, fiz muitas coisas. Mas eu queria... Minha inauguração no mundo artístico foi através de Sérgio Ricardo. Gente, deixa eu fazer aqui uma pequena intervenção democrática no nosso Távola Quadrada, porque nós estamos chegando no final do programa e a audiência está bombando aqui no meu canal, está impressionante. Quero agradecer aqui... o Carvalho. O Carvalho aqui é pé quente, né? O cara é que nem o Lula, né? O Lula é pé quente. Acho que a gente pode fechar aqui falando um pouco das perspectivas para o país. Nós temos aí, você sabe que a primavera chegou, né? Você sabe que entrou a primavera e coincide com essa história da progressão de pena também, dessa prisão política do Lula, que ele não pediu, não vai pedir, porque ele quer que o STF, né, que está esperando para ver. Como é que vocês estão vendo esse momento, né?
é um momento... Eu tenho uma pequena hipótese, que é o seguinte: o Lula está forte demais preso. Acho que o sistema quer que ele... É uma boa... É verdade. Uma hipótese muito provável. Deixa eu passar para o Arueira e daí a gente faz a... Não, eu sou otimista, então quero falar no final. Quer falar no final? Então vamos pelo Carvalho aqui. Bom, vai. Eu acho, cara, o Lula, bicho, ele tá... o cara, assim, ele é um tesão, né, cara? Ele tá feliz, ele tá apaixonado, ele tá bonito. O Chico Buarque vai ser padrinho de casamento dele. O cara tá preso, ele tava andando no país, lá de dentro da cadeia, praticamente, enquanto esse merda tá definhando em público, né, cara? Então você vê o que é a sensação o cara, assim, o Lula, ele vai sair ainda, ele vai sair um político ainda melhor, porque se ele está estudando, ele vai sair um estrategista ainda melhor do que ele está, viu? E ele está, assim, eu acho que, apesar de tudo, ele passou perdas terríveis, ele tem uma perspectiva histórica dele, né? Ele sabe, assim, isso deve conduzir, deve trazer uma paz de espírito para ele, que ele está assim, inteiro, né? E não só isso, ele está feliz, né? Assim, espero que ele saia, aproveite a primavera, case com a Janja, né? O nome dela. Assim, porque ele é um cara que até nisso é um exemplo, o cara tem tesão pelas coisas. Não, quando eu vi que ele ia casar e tudo mais, eu falei, não, eu vou casar também, tá? Agora vai casar. Eu quero falar sobre o casamento dele, entendeu? Porque é o seguinte, o Lula se casar é uma maravilha, entendeu? Eu acho maravilhoso, ele está bonito, ele está bem disposto, ele está alegre, ele mudou a cara dele. Vocês lembram quando, antes dele ser preso, ele estava deprimido. Ele mudou. Prisão faz bem, eu vou não, pra prisão. E depois é o seguinte, imagine assim, que o Chico Buarque está esperando o dinheiro que o Bolsonaro tem que pagar a ele para fazer o terno, o casamento. Entendeu? Então o vai ficar duplamente deprimido com essa história, entendeu? Primeiro que vai ter que dar o dinheiro para o Chico Buarque, e o Chico Buarque vai usar o dinheiro para fazer o casamento do Lula. Muito bom, sensacional. É uma delícia, esse país é uma delícia. Agora, aqui, assim, o mal faz mal, né, cara? Você viu o Serra tá apodrecendo também. Ninguém mais assim, diz que ele tá muito doente também, viu, cara? Assim, os caras aprontam, fazem, não sei o quê. Tudo bem, mas assim, a vida cobra, viu, cara? É verdade. Ele não deve dormir bem, não deve, sabe, assim, ele tá apodrecendo em vida, é o que está acontecendo com o nosso querido Bolsonaro. Olha, Carvalho, só antes do Arueira terminar de uma maneira para cima aqui, que ele é otimista, eu só quero dizer, eu sempre digo aqui, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na história. A história é implacável, ela vem. Quase um marxista falando. Fala, Arueira. A história é um carro alegre, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue, né? É isso aí. Mas, assim, eu queria lembrar o seguinte, eu estou insistindo nesse ponto em várias lives da gente e tal. O ponto de inflexão foi atingido, a gente está fazendo a curva. Evidentemente, está fazendo a curva. Não vai dar para o nosso lado, esquerda, impor toda a sua pauta. Nós vamos, de volta à civilização, trazer a pauta para uma negociação mais aberta. Eu sou um negociador nesse sentido. Gosto do Conde ser intransigente, como ele é, porque eu também sou, mas acho que se deve negociar. Não com os 12% do Bolsonaro, mas com todos os outros. Claro, também acho. 88%. Esses todos precisam vir para lá de cá. E é no planeta todo. Isso inclui a Greta e inclui todo mundo. Entendendo? Eu acho assim, o surgimento de gente como ela, o surgimento daquela garotada que ocupou escolas, tudo moça, era moça, um montão de meninas ocupando escolas e liderando. Mulheres, né? Mulheres. As mulheres vão... Eu tenho uma amiga que diz sempre, o futuro é mulher. As mulheres são parte da salvação do planeta. As mulheres são parte da salvação do planeta. E eu acho o seguinte, sou otimista porque temos muitas razões para ser. Muitas, são várias. O Lula, que vocês tão bem descreveram, lindão como ele está, mas também o que ele significa para tanta gente, porque está invertendo. O Coimbra falou isso outro dia. Está invertendo a percepção do Lula.
Lula começa a ser considerado de novo, a curva dele é ascendente. Então, o humanismo voltou a estar na pauta, Lula tem uma curva ascendente, a alegria, que é o nosso projeto, volta para a ordem do dia. É claro que eu sou otimista. Tem que tocar, sabe? Tem que levar de novo o Gil para tocar lá na ONU, cara. Você sabe que você falou, assim, em termos simbólicos, o Lula é um símbolo que, velho, ele tá mais forte, cara, enquanto símbolo. É foda isso, viu? É muito forte. Olha só, você sabe que o Lula, acho que nesse período ainda curto que ele vai ter de enfrentar ali, mas enfim, como a gente disse, ele está bem. Esse Távola tem de ir para o Lula, porque ele vai ficar feliz de ver esses comentários aqui. Eu também acho. Vamos encaminhar para ele. E eu quero agradecer demais esse Távola Quadrada aqui, histórico, num dia histórico, porque é o 24 de setembro de 2019, o dia que o Bolsonaro foi à ONU e fez esse vexame internacional. Atingiu o prédio da ONU, né? Atingiu quase que um atentado terrorista à ONU, né? É terrível. O dia que o Bolsonaro a ONU foi criada. Aliás, uma bela charge, Aroeira, uma bela charge. Essa dá uma charge tanto aí. Para superar as dores do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, de toda aquela barbárie, e recebe o Bolsonaro hoje. Parece que é uma comunicação com aquele momento de criação da ONU. Quer dizer, recebe um nazista encarnado, impressionante, fascista. Né? E aí, enfim, a história está em curso, como diz o Miguel Paiva, de maneira muito poética. Como é que eu não acredito em Deus? Mas acredito na história. Sensacional, queridos. Eu quero agradecer o público que esteve presente aqui. Todo mundo adorou, amor. Tá um monte de coraçãozinho aqui para você. Que maravilha. Os famosos coraçõezinhos do Conde. Obrigado, gente. E vamos ver se a gente faz essa formação no futuro próximo de novo, hein, Carvalho? Oh, claro. É muito bom, muito bacana. A gente também tomar uma cerveja, um café, um chá. Pode combinar. Eu vou para você. A gente pensa ali em Kansas Fala, a gente já vai para o Rio, encontra os dois lá e já vê o Aroeira tocando. Fechado. Isso aí, fechado. É isso aí. Vamos combinar isso aí, vai ser uma bela tarde. Valeu. Queridos, um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Tchau, pessoal. Prazer.